Mona, que também chegou agora recente, né, Mona? Vai fazer um ano já que você voltou? Fez um ano. Da Argentina, né? Foi com um propósito, uma missão. Foi. Na verdade, boa tarde, gente. Minha experiência é diferente de todo mundo aqui, porque eu vivi muitas experiências como missionária, né? Em evangelismos, né, escolas de missões, em sertão, em muitos interiores, festividades pelos interiores da Bahia, impactos de carnaval e tudo. Mas o que eu vivi durante 4 anos na Argentina foi de encontro assim com tudo que eu já tinha vivido, porque eu vivi 4 anos de missões, né? Você viver o seu dia a dia, onde você precisa trabalhar, estudar, que é o que a gente faz aqui, né? Eu vivi lá. Então, eu participei de muitos projetos, alguns deles Deus já havia me dado antes de eu ir, com visões e sonhos, em lugares que eu nunca havia visitado e que eu conhecia ao chegar lá. Em 2017, Deus me deu, porque eu fui enviada em 2016. Depois eu conto a experiência de como é que foi isso. Mas só para resumir, em 2017, Deus me deu um projeto, Missão de Amor, e onde a gente ia em casas, né, em bichas, que seriam favelas, na verdade, para levar a palavra de Deus, né? Porque o objetivo era esse. A Argentina é um país muito carente de evangelização, né? As pessoas não são acostumadas a pregar o evangelho, a falar de Jesus. As igrejas, elas estão ali para quem já é convertido e fica naquilo ali, né? Então, a gente foi impulsionado a isso. Então, eu e meu marido, a gente tinha uma camisa, Eu Creio na Família, e nós íamos de casas em casas para poder realmente levar a palavra, fazer estudo bíblico, oração e perguntar se a pessoa queria que a gente orasse por algum motivo específico. E a gente começou assim, até a gente se engajar em projetos de igrejas locais mesmo. E eu levei um pouco do que eu aprendi aqui na IBCA para lá. Não deixando de viver a cultura da Argentina, porque não era o meu objetivo, e nem tirando a doutrina deles para inserir uma outra doutrina que eu aprendi, mas vivendo a palavra de acordo com o aprendizado que eu tive aqui, que foi excepcional. Então, eu levei para lá o curso de obreiros, né, o projeto de impacto, de treinamento de evangelismo. Então, eu consegui levar os argentinos, as pessoas para a rua. Eu tenho aqui também Deb e Davi, que foram visitar a gente lá e nos ajudou com esse projeto. Eu já havia dado um treinamento do impacto. Eles foram para lá, falaram sobre o projeto do impacto de carnaval. Depois, Ruth e Marcos Bruno foram pós o impacto. Então, foi assim, tudo combinando, né, para que Deus ele fosse exaltado naquele lugar. E foi uma bênção, porque a gente conseguiu, né, fazer esse trabalho de muito discipulado, de muito ensino da palavra, né, de muita... acho que a gente conseguiu assim, expandir a mente dos argentinos para aquilo que a gente conhece como esse evangelho fervoroso, né, que eles não ouviam. Mas experiências assim teriam muitíssimas para contar. Glória a Deus. Mona, a gente sabe que aqui, né, muitas vezes aqui no Brasil, aqui dentro da nossa casa, a gente passa por algumas questões financeiras, né, sobretudo agora, durante esse tempo de pandemia, que algumas pessoas ficaram desempregadas e tudo mais. Só que, para um missionário, eu acredito que essas questões financeiras são mais fortes, né? E aí eu queria ouvir de você uma experiência que o Senhor, que você teve com o Senhor em relação a finanças, provisão, fidelidade de Deus na sua vida. Tinha que vir para mim essa pergunta, né? Foram 4 anos de provisão. Deus, ele operou muitos milagres de provisão financeira nas nossas vidas, né? O primeiro ano foi muito fácil, porque antes de eu ir, eu vendi tudo, vendi câmera fotográfica, vendi carro, vendi tudo. Então, eu tive dinheiro para me manter lá 1 ano só estudando, né? Com o objetivo de só estudar e fazer missão. Então, eu consegui me engajar em muitos projetos, EME Aqui, que é o projeto ESME Aqui, dentro da universidade, e fui me engajando em tudo que eu podia, né? Recepcionando brasileiros que iam estudar lá, direcionando para as igrejas. Então, foi um ano bem lindo. Mas, a partir de 2017, o negócio começou de 2018, na verdade, né? Porque eu cheguei em 2016, mas já foi no finalzinho. Aí teve 2017 e 2018, que foi depois que eu casei, em janeiro, que foi o ano que o negócio estreitou lá. Então, a gente acabou tendo que morar dentro de um hostel, em troca de moradia. Então, a gente não ganhava salário.
A gente só trabalhava, ralava mesmo, né, de madrugada, de manhã, de tarde, a gente morava lá dentro. E um hostel não é um hotel, né? Então, tem de tudo, tem drogas, tem prostituição, tem tudo ali dentro. E muitos estrangeiros que passam, né, turistas, passam por ali. E todos os dias a gente precisava orar por provisão, né, por alimento, por sustento. E foi um ano, assim, muito difícil, né? Eu quase entrei em depressão, porque eu realmente vivi uma situação que eu não estava acostumada a viver. E eu entendi verdadeiramente o que era ser total e cabalmente dependente de Deus, né? E Deus provia, sempre, né? Então, era um grupo de estrangeiros que chegavam à noite, a gente não tinha o que comer, estava desde o meio-dia sem comer nada, e ele chegava à noite, 10 horas da noite, e inventava de fazer um churrasco e convidava eu e Marcelo para participar daquele churrasco, né? E era assim que Deus ia provendo. E a primeira pessoa que, na verdade, abençoou a nossa vida assim, de maneira frutífera, eu nunca disse isso, né? Vou dizer agora em rede nacional, porque está filmado. Foi Débora, com a mão dela empreendedora, né? Com a unção de empreendimento que ela tem. Ela abençoou a nossa vida com um kit de trufas, que eu havia levado para a Argentina. Forminhas, embalagens, tudo isso. E eu não tinha usado até então. Eu não sabia como fazer, nunca tinha preparado nada. E estava lá, até que um dia o Espírito Santo me lembrou daquele kit e eu comecei a fazer aquelas trufas e vender dentro do próprio hostel. As trufas vendia tanto que eu não conseguia nem sair para vender no parque, né? Começou a vender a partir dali. E ali a gente começou a ter a provisão mesmo, né? De comprar um alimento, né? De poder comprar um shampoo, porque eu utilizava os shampoos que eram restos de hóspedes que deixavam, né? Creme dental de hóspede que deixava. Então, era assim, né? É bem louco, assim, a gente viver que... dizer que está vivendo dessa maneira, né? Mas a gente viveu assim, né? E orar por tudo isso. E nós que somos mulheres que temos outros tipos de necessidade, ter que orar por essa necessidade também é bem desesperador. Mas Deus nunca deixou a gente na mão, né? E recebemos também uma visita de um grupo de missionárias, na verdade. Existe um grupo de intercessoras missionárias espalhadas pelo Brasil que se juntaram para orar pela minha vida, né? Intercediam pela minha vida. E duas dessas missionárias foram lá nos visitar. Ver como era a nossa situação, né? Ver o que a gente precisava. E levou um kit enorme de semijoias. Enorme, uma caixa assim, que ela, para passar pela alfândega, foi Deus purinho na vida dela. E o cara disse assim, eu vou fingir que não vi isso, vou deixar você passar, porque eu precisava aprender tudo isso. E ela conseguiu entrar na Argentina com uma caixa enorme de joias e semijoias, e eu comecei também a vender essas joias, né? E foi quando eu comecei a juntar dinheiro, escondido de Marcelo, fui juntando dinheiro. Fui juntando na caixinha, porque um dia ele falou isso para mim. Ele fez assim, vamos planejar nossa vida como se existisse uma caixinha, a caixinha da fé, e no dia que a gente precisasse, a gente vai abrir essa caixinha e vai tirar toda a provisão que a gente precisa. Só que ele falou isso assim, né? Por meio da fé. Eu criei a caixinha. E eu fui materializou. Eu materializei a caixinha. Eu fiz, olha, boa ideia, né? A caixinha vai existir. E eu comecei a colocar todo o dinheiro ali. No dia que a gente decidiu, Deus já havia falado que a gente ia viver um ano ali dentro daquele hostel. Um ano. E quando deu 10 meses, mais ou menos, Deus começou a incomodar ele também para já sair daquele hostel, né? Então, quando a gente encontrou um apartamento, foi quando completou um ano, que a gente estava morando ali dentro. E ele disse assim, agora, como que a gente vai fazer? Eu fiz, calma que a gente vai abrir a caixinha. E quando a gente abriu a caixinha, tinha mais de 60 mil pesos. Não é nada, tá, gente? Mas parece que é muito, porque 60 mil... Mas foi o valor suficiente para a gente dar entrada no apartamento, pagar, como a gente é estrangeiro, né, a gente precisa pagar um monte de taxa de garantia, e a gente conseguiu estar lá. E foi assim que Deus ele acabou abençoando. E eu falei de Débora no começo, né, sobre o espírito de empreendedorismo. Quando a gente entrou no nosso apartamento, foi em fevereiro, no dia que completou um ano que a gente estava. Em abril, nós abrimos um delivery de frutas e verduras. Eu já fui verdureira. E foi o que acabou mantendo e sustentando a gente lá, foi através desse negócio, né? E foi assim, eu digo que foi a mão de Deus, porque através desse negócio foi onde a gente pôde alcançar mais vidas também. Realmente missões é para quem tem chamado, né, de verdade. E Mona, tem alguma experiência de conversão que marcou a sua jornada?
Lari, eu creio que de todo o trabalho que a gente fez, as que mais me chamaram a atenção foi as que se converteram através do meu testemunho. Essas foram as mais impactantes, porque eu já tive assim experiências incríveis, né, de coisas assim muito loucas que aconteceram, de você ficar dias pensando naquilo. Mas as que mexeram comigo foram de pessoas que disseram que procurou Jesus porque via como que eu me comportava, né? Pessoas que às vezes já era cristão, porque eu cheguei a fazer essa continha em casa, né? 80% dos cristãos que chegam na Argentina se desviam. Eu coloquei num papel o nome de 40 pessoas que chegaram lá junto comigo, 40 cristãos que chegaram junto comigo, que participaram de projetos missionários junto comigo, e apenas 8 permaneceram. Todos os outros se desviaram. Então, é muito comum isso lá, né? Então, entram em depressão. Tem um motivo específico? Eu acho que são muitos jovens que vão, muitos até com chamados missionários e se engajam nesse projeto, mas a tentação lá é tão grande. São muitos jovens, você entra na faculdade de medicina, você está ali com pessoas com uma visão, né, totalmente diferente daquilo que você está acostumado dentro da sua igreja, dentro do seu país, dentro da sua família. Então, as pessoas se olham e me dizem assim, eu tenho asas, aqui eu posso voar, ninguém vai me ver, né? E aí ganham essa liberdade, sabendo que não vão ganhar nada em troca. E isso é o que mais dói, na verdade, né? Porque muitas dessas pessoas acabam entrando em depressão depois. Eu perdi muitos amigos para o suicídio, né? Pessoas que eram cristãs e que se mataram lá. É muito pesado, na verdade, né? Espiritualmente falando, dentro da Argentina, é muito pesado. Eu senti isso quando eu pisei lá. E eu já levantei de madrugada, 2h30 da manhã, para socorrer, né, uma menina que eu discipulava. O avô dela fundou a Assembleia da Madureira em Goiânia, então você vê que ela é uma menina de uma família estruturada, é teóloga, é tudo, e se desviou completamente lá, né? Abortou, depois entrou em depressão e tentou se matar. E nesse dia a menina que morava com ela me chamou, Mona, eu não consigo deter ela, eu preciso que você venha aqui. E eu fui. Eu saí de minha casa de madrugada. Rosário é uma cidade extremamente perigosa, né, por conta do alto índice de tráfico que tem lá. Mas eu fui até a casa dela e eu consegui, né, reverter aquela situação. Hoje ela não está mais na Argentina, né, já voltou para o Brasil, mas assim, com a vida infelizmente destruída, né? E tem muitos casos desse tipo. Mas, voltando à sua pergunta, são essas pessoas que um dia foram cristãs, né, que conheceram o Evangelho, que viveram isso junto comigo, se desviaram e decidiram retornar por me acompanhar, por me ver, por ver que eu permaneci firme, que eu continuei com o Senhor, independente de tudo que estivesse acontecendo à minha volta, porque elas viam a minha realidade dentro de um hostel, né, que elas recebiam em real, né, você ganhar R$1.000 lá, você era a pessoa mais milionária da Argentina. Então, ganhavam em real, tinha uma vida financeira totalmente estabilizada, sustentada pelos pais, estava ali só para estudar, sabe? Com a vida direitinha, e diz assim, poxa, Mona está aqui ralando, tendo que trabalhar, né? Fazendo missão, e continua firme no Senhor. Então, eu tive algumas pessoas que vieram até mim, que me fizeram chorar muitíssimo por isso. Eu estava ontem orando ao Senhor, perguntando, Deus, eu tenho tanta coisa que eu vivi lá, que eu poderia passar a tarde inteira conversando aqui, que não seria suficiente para eu contar tudo. Mas o que é que o Senhor gostaria que eu compartilhasse com a tua igreja, né? Algo que pudesse mudar, pelo menos, a vida de uma pessoa. E quando foi hoje de manhã, eu recebi uma mensagem no meu direct, no Instagram, de uma mulher que ela é milionária lá. Ela foi como estudante de medicina, abandonou a medicina para empreender lá em Rosário. E hoje ela tem rios de dinheiro. E eu fiz uma parceria com ela, com o meu delivery, que eu sou ousada, né? Fui logo na... E aí, toda semana eu mandava frutas e verduras para ela, em troca dela me divulgar, né? Então, com 3 meses, eu já tinha mais de 3.000 clientes em Rosário. E
ela me mandou uma mensagem hoje e ela disse assim para mim, eu até esqueci meu celular ali, ela falou para mim assim: Mona, eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. Você mudou a minha vida. Hoje eu não posso passar na frente de uma verduraria que eu quero comprar fruta e verdura e eu só lembro do seu carinho e do seu amor por mim. Muito obrigada. E isso para mim, ela não é cristã, mas isso para mim foi muito, sabe? Porque às vezes você acha que não é nada. Eu estava interessada na propaganda dela para o meu negócio. Tadinha. Mas ela me deu uma resposta que me deixou sem palavras. E eu acho que é isso, é a simplicidade do Evangelho. É você ser uma carta aberta, você ser o livro que pode ser lido por qualquer pessoa, independente da circunstância que você esteja vivendo. E eu acho que esse é o meu melhor testemunho. Bom, talvez alguém aqui, assim como o Lari, esteja dizendo assim: eu não tenho esse chamado. E vocês estarem aí sentados ouvindo milhões de histórias horríveis, assustadoras, dizer assim: Deus me livre de passar por tudo isso. E eu vou dizer a vocês, eu nunca quis ser missionária. Quando eu contei para Ramon, na época que ele era professor da tribo Levi, o que eu queria ser, ele fez: pelo amor de Deus, não fala isso para ninguém, não. E eu tinha um outro propósito, um outro desejo no meu coração. Mas eu me converti em 2009, no domingo seguinte, eu já estava dentro do grupo de teatro dos jovens da igreja. E de evangelismo em evangelismo, eu já comecei a viajar, ir para o sertão, ir para os interiores da Bahia. E do nada eu já estava no Impacto, e do nada eu já estava... E minha vida estava toda envolvida nisso aí. Até o dia que, em um culto pré-saída para o carnaval do Impacto, o pregador daquela manhã, ele disse assim: quem aqui sente esse chamado missionário, quer ser missionário, né? Que sente arder dentro de você, vem aqui para frente. E aquela galera levantou, foi todo mundo lá para frente, eu fiquei sentada, né? E aí, Débora estava nesse dia, tá ela lá chorando, derramando no chão, e todo mundo foi, e aquele negócio desesperador. Eu fiz: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? E comecei a me questionar, né? Eu não quero ser missionária, eu não vou ser missionária. E o que é que eu estou fazendo aqui? E comecei a pensar: será que eu estou sendo hipócrita? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou buscando aqui? Né? E comecei vários questionamentos. Minha cabeça deu um nó naquele dia. Eu fui super triste para a rua, porque eu falei assim: eu não estou vendo propósito nisso aqui. Né? Mal sabia eu que minha vida ministerial inteira estava sendo conduzida nisso. Né? E tinha até um irmão aqui dos jovens, o Nelson, ele me via e falava assim: missionária Mona. E eu me incomodava com aquilo, até um dia que ele, passando pelo corredor, ele: missionária Mona. Eu fiz: está repreendido em nome de Jesus e nunca mais me chame assim. E quando foi em 2016, que foi, olha quantos anos depois, né? Foi assim um marco, um romper na minha vida. Eu fiz escola de missões, eu fiz o ITBC, eu fui para a escola do Clamor, eu fiz tanta coisa missionária na minha vida. E quando foi na metade do ano, Deus já tinha me quebrado todinha, como disse Lorena, né? Já estava assim moída, não tinha mais nada de mim ali naquele ano. Quando foi em agosto, eu fui para o evangelismo profético das Olimpíadas, no Rio de Janeiro. E em uma das noites, a gente estava na praia de Copacabana, profetizando sobre a nação brasileira. E eu fui tomada no espírito, comecei a dançar com a bandeira do Brasil, né? A louca das bandeiras. Então, eu lá dançando, e de repente eu fui para o mar, não sei como eu parei lá dentro do mar, e estou eu jogando água naquela bandeira, e veio uma voz, que eu sabia que era Deus falando comigo, mas a voz parecia que estava saindo da água mesmo, né? E falava assim: filha, eis que te levanto como missionária do meu reino, prepara-te, pois te enviarei às nações. E eu me desesperei com aquela voz, eu me paralisei, mas estava ali orando em línguas, tomada ainda pelo Espírito. E Deus disse assim: ainda esse ano eu derramarei o meu óleo sobre ti. Eu saí desesperada daquela água e recebi aquela palavra, porque Deus veio trabalhando todo o ano de 2016, esse projeto missionário, né? Em janeiro, na Escola do Clamor, Deus me deu o nome de 5 nações, e a primeira delas era a Argentina, e eu não fazia ideia de que eu pisaria na Argentina. E quando eu retornei, 30 dias depois desse dia da praia de Copacabana, eu fui consagrada, ungida e enviada à Argentina pelo Bispo Patriarca Átila Brandão. Então, às vezes a gente está aí sentado, né? Pensando que Deus não tem nada para a gente, que Deus não tem um propósito, que Deus não tem um chamado,
que Deus me chamou só para estar ali sentadinho no banco e, na verdade, não é isso que Deus tem, né? Muitas vezes a gente não quer ser enviado, a gente não quer trabalhar fora, ir para outra nação, passar dificuldades financeiras, mas não se trata de nós. Se trata de amar a Deus acima de todas as coisas. Se trata de cumprir a vontade dEle acima de todas as coisas. Se trata de se despojar do nosso ego, da nossa vaidade, das nossas vontades, dos nossos deleites, para fazer somente a vontade de Deus. E quando a gente entende isso na nossa essência, de verdade, porque eu demorei muito para entender, você simplesmente se dispõe aí, como as meninas aqui falaram. Você se entrega, diz assim, eis-me aqui, Senhor. Eu ia falar, eis-me aqui. Eis-me aqui, envia-me a mim. Seja onde for, seja na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, Deus vai te enviar, porque o nosso maior projeto, né, nossa maior missão é apregoar o Evangelho. Não é só missionário enviado e consagrado que precisa pregar a palavra de Deus. Somos todos nós. É uma missão para todo cristão. É que nós devemos pregar o Evangelho, batizar e falar no nome de Deus. Esse é o nosso maior propósito. E que isso possa arder no coração de todo mundo nessa tarde. Amém.